Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês que estão nos assistindo aqui pela nossa Web TV As Nações, a sua igreja online, com programação semanal e diária aqui para abençoar a sua vida e a sua família. Lembrando que nossos programas eles começam a partir das 9 horas da manhã, tem programação especial aqui para você, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, especialmente programado, produzido para Deus falar ao seu coração, para Deus falar ao seu coração. Eu queria pedir para você que está nos assistindo agora, antes de trazer a reflexão do dia de hoje, para você curtir essa programação, se inscrever no canal da nossa Web TV, se você ainda não é inscrito, se inscrever aqui no nosso canal, que vai ser uma bênção também para a gente, porque você vai ajudar para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Então você se inscreve, deixa seu comentário no chat aí, participa com a gente também aí para nos ajudar e nos auxiliar na programação, para que essa programação fique cada vez melhor, cada vez mais abençoada para a sua vida. Por isso que nós existimos, a Web TV As Nações, a sua igreja online, ela existe para levar uma palavra de Deus para o coração do aflito, do necessitado. Trazer o Evangelho para aqueles que não conhecem o Evangelho e ensinar a palavra para que cristãos possam viver a sua vida cristã com mais eficiência, com mais plenitude, com mais abundância. Esse é o motivo de existir da nossa TV. Então hoje eu quero continuar o que nós começamos na semana passada, nós começamos a falar sobre a conquista da alma prometida. Assim como Deus prometeu para Israel uma terra prometida, só que, apesar da promessa, eles não usufruíram dessa promessa, a não ser quando, com Josué à frente, com Moisés e Josué à frente, o povo de Israel conquistou a terra prometida. A terra prometida. Nós vimos que nós somos, conforme 1 Tessalonicenses 5:23, um conjunto de um homem que ele é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. E lá em 1 Tessalonicenses 5:23 ele ainda vai dizer mais, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Eu tenho certeza que você já comprou algum alimento em conserva, uma lata de ervilha. Se você olhar a validade lá, tem lá o tanto de tempo que aquele produto será conservado naquele ambiente que ele está inserido. Agora, quando você abre a lata, tira aquelas ervilhas, lava a ervilha e deixa lá de fora, em poucos dias já está estragado. Por quê? Porque perdeu o processo de conservação. Aí a Bíblia nos alerta para conservarmos o nosso espírito, conservarmos a nossa alma e conservarmos o nosso corpo irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. E eu falando sobre esse assunto semana passada, expliquei que quando nós aceitamos a Cristo, o nosso espírito nasceu de novo. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, isso é um processo instantâneo, isso é um processo automático, isso é um processo divino, plenamente divino. Confessando os nossos pecados e reconhecendo Cristo como Salvador, nós passamos por um processo de restauração, quando o nosso espírito nasce de novo. Então, a grande problemática, nós vimos isso, e é esse o tema que nós vamos estar conversando semana após semana, não reside no nosso espírito, mas reside na nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma não é convertida em um processo automático, diferentemente do espírito. A nossa alma não é redimida da noite para o dia, como o nosso espírito. A nossa alma, ela precisa ser trabalhada e conservando ela, mudando ela, até ela se tornar convertida, redimida, restaurada. Só que, qual é a grande dificuldade de fazer isso? É porque a maioria dos cristãos jogam essa responsabilidade exclusivamente para Deus. Deus me muda, Deus me muda, Deus me muda, e não faz nada para mudar. Quando, na verdade, é o contrário. Eu peço forças a Deus para eu mudar a minha alma, para que eu mude a minha alma. E o que é a minha alma, Samuel? Como eu já falei anteriormente, a minha alma é o conjunto de pensamentos, sentimentos e desejos. São 3 governos da minha alma. Minha alma é governada pelo que eu penso, a minha alma é governada pelo que eu sinto e a minha alma é governada pelo que eu desejo. Então o que acontece? Sou eu com o espírito nascido de novo, então o espírito ele vai lançar sobre a alma um processo de conversão.
Então eu aplico o Espírito, eu aplico a palavra, eu aplico Deus na minha alma. Esse é o processo. Eu não posso ser passivo no processo de transformação da minha alma. Eu preciso confiar que é Deus que vai fazer, sim, mas através da minha vida. Através da minha vida. Por exemplo, quando Caim estava ali antes de cometer o homicídio do irmão, o que foi que Deus disse? Olha, Caim, o pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Olha que coisa interessante. Deus não disse, olha, o pecado está aí, mas eu vou tirar ele de você, viu? Eu vou resolver o seu problema, tá certo? Eu vou tirar essa vontade do seu coração, ok? Não foi assim. Por quê? Porque seria muito fácil. Assim seria muito fácil. Esse processo é um processo que o homem precisa se adaptar e trabalhar esse processo. Caim, aí está o teu desejo, aí está o teu pecado já na porta. Cumpre a ti dominá-lo. A Bíblia diz o seguinte, o salmista vai dizer, eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Quem é que trouxe? Eu. Eu trago à memória a palavra de Deus, a voz de Deus, uma profecia, uma palavra profética de conhecimento e sabedoria que Deus tem para a minha vida, mas é eu que tenho que trazer à memória. É um processo onde eu preciso agir, crendo no poder de Deus, crendo no poder de Deus. Então, é justamente isso que acontece. Quando nós vamos ler a Bíblia vai falar que existe a luta do espírito e da carne. Por quê? Porque o espírito quer trabalhar para converter a minha alma. E a minha alma não quer ser convertida. Essa alma, o velho homem, os velhos princípios, aquilo que eu fui acumulando durante a minha vida, ainda é minha alma. Porque ela vai ser transformada e redimida. E é isso que nós estamos vendo nesses dias. E como acontece isso? Usando o texto, que nós estamos usando o texto de Josué, capítulo de número 12, ele narra o processo de conquista da terra prometida. Ele narra como o povo de Israel foi vencendo, que territórios eles foram ocupando, que reis e reinos eles foram conquistando. E nós estamos usando esse texto como um texto simbólico para a conquista da nossa alma. Deus promete a Abraão a terra prometida e só lá em Josué ela é conquistada pelo povo de Israel. Deus nos prometeu uma alma redimida, foi conquistada na cruz do Calvário. Mas uma coisa é o que Deus conquistou para nós, outra coisa é o que nós conseguimos usufruir, que eu consigo receber, que eu consigo tomar posse. A promessa de uma terra foi dada há muitos séculos antes de Josué capítulo 12, mas somente aqui eles conseguiram tomar posse, porque eles foram lá e conquistaram aquilo. Nosso processo de conversão da alma é idêntico. Nós precisamos em Cristo, com as armas do Senhor, conquistar ou receber aquilo que o Senhor já nos deu por posse, por herança, que é uma alma, um processo de uma alma redimida. E nós sabemos que a grande luta a alma não quer. É por isso que ela tem que ser conquistada. É uma luta. Existe uma luta entre espírito e carne, alma e espírito. Então nós devemos conquistar a alma. É por isso que nós usamos o texto de Josué capítulo 12, quando o povo de Israel está conquistando a terra da promessa, conquistando aquilo que Deus havia prometido. E semana passada nós fizemos uma introdução falando sobre esse assunto, sobre possuir e conquistar. Nós vimos Josué capítulo 12, quando o livro de Josué vai narrar o rei de Seom, capítulo 12, versículo 2, que era o rei dos amorreus. E nós vimos que o significado dentro do contexto simbólico que nós queremos aplicar essa história, essa narrativa, esse Seom, que significa guerreiro, e amorreu significa poder das palavras. Então seria o governo das palavras, ou guerreiro que usa as palavras para vencer. Aqui é um governo da nossa alma, que são as palavras, que elas são usadas para impedir o avanço da palavra de Deus na nossa alma. Impedir que o Espírito domine a alma, e ele usa palavras, um guerreiro que usa palavras. Nós vimos que o texto diz que ele habitava em Esbom, que significa fortaleza. Aqui nós vimos também no vídeo passado, na aula passada, na ministração passada, que significa o processo em que as palavras desse guerreiro, as palavras da nossa alma, começam a construir fortalezas ao nosso redor para impedir o acesso das pessoas à nossa alma, para impedir que pessoas nos auxiliem, nos ajudem.
Então a alma não quer ser mudada. Então quando alguém vem me auxiliar, me ajudar com a palavra de Deus, o que é que a alma faz? Constrói um muro para impedir o avanço das palavras de Deus dentro de mim. E nós vimos isso também até semana passada. E hoje eu quero falar sobre, já que nós falamos e vimos que uma parte da nossa alma é governada por esse reino de palavras caídas, que são as palavras do velho homem, palavras caídas, parte da nossa alma é governada por essas palavras caídas, por esse governo caído. Agora, que parte da nossa alma? Que parte da nossa alma? Eu coloquei aqui, então, os limites do governo das palavras. Até onde as palavras governam? O Brasil ele tem uma delimitação geográfica. O Paraguai tem uma delimitação geográfica. O rei de Seom, no seu governo, no seu território, que é o governo das palavras, também tinha uma demarcação geográfica que limitava até onde o seu governo, a sua autoridade era exercida. E onde é que ele governava? Onde é que ele governava? No capítulo 12, versículo de número 2, ele vai dizer: Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Azroé, que está à beira do vale de Arnon. Então ele começa a identificar os limites geográficos do governo das palavras. Entenda, isso aqui é a alma. A alma influenciada por palavras equivocadas. A alma influenciada pelas palavras que não foram ainda transformadas, palavras que estão dentro de nós que não foram ainda transformadas. Ele vai dizer que o governo dele, ele vai dizer, dominava desde Azroer. Essa palavra significa ruínas. Ele dominava, traduzindo, ele dominava desde as ruínas. E isso é muito significativo, porque o texto ele começa a descrever que o governo desse rei, Seom, ele iniciava os seus limites geográficos nas ruínas. Agora, qual o valor tem ruínas? Qual o valor de governar aquilo que está destruído? Qual o valor de governar sobre onde não tem vida? Qual o valor de governar onde não tem valor? Mas a alma perdida, a alma que não está nascida de novo, a alma que não está convertida no Senhor, usando esse governo das palavras, ele tem o privilégio, o desejo e a ambição de governar ruínas. De governar ruínas. Ruínas, aqui, fala da nossa velha natureza, que ainda não foi redimida, das partes da nossa alma, caráter, personalidade, que ainda não foram alcançadas pela palavra do Senhor. Ora, se existe uma luta do Espírito para converter a alma, e na minha alma existe um território chamado ruínas, que é um caráter não convertido, que é um caráter destruído, que é uma personalidade equivocada. A alma não quer perder esse território. É ruínas, mas ela quer dominar. É ruínas, mas ela quer continuar governando. Por quê? Porque é o desejo dela permanecer igual. É o desejo dela permanecer vivendo aquela que a gente vê nos jornais policiais, né? Aquela vida preguiça, aquela vida não convertida. Ela é animada para isso. Ela é animada para isso. Por isso que ela quer governar ruínas. É uma parte da nossa alma que não serve para Deus. É uma parte da nossa alma que não tem vida de Deus. É uma parte da nossa alma que não tem a essência do divino, da glória de Deus. Mas a nossa alma, através das palavras caídas, não quer abrir mão disso. Só que o Espírito tem que avançar, a palavra tem que avançar sobre essas ruínas. Somente quando o Espírito avança sobre as ruínas, somente quando Deus, através da sua palavra, avança sobre as ruínas da nossa alma, aquilo que era ruína começa a ser restaurado, reconstruído, aquilo que era deserto começa a ser vivificado, aquilo que havia miséria começa a ter abundância. Esse é o processo natural de evolução da vida cristã. Esse é o processo natural de crescimento de cada um de nós como cristãos. Nós não podemos aceitar Jesus e não levar esse aceitar Jesus, essa redenção para a nossa alma. Nós não podemos deixar que parte da nossa alma, que as ruínas da nossa alma continuem como ruínas. Não podemos permitir. Precisamos levar a conversão, a vida, a abundância, a transformação para essas ruínas, para deixarem de ser ruínas. E glória a Deus por isso. E o incrível é que mesmo que este território seja apenas ruínas, o velho homem da alma não abre mão de dominá-lo. Estas ruínas foram sendo produzidas no decorrer da nossa existência, com as nossas escolhas,
com os nossos hábitos caídos que tínhamos antes de conhecer Jesus. É assim que é formada uma ruína. Ninguém nasce com ruínas. Ruínas são construídas na nossa vida. As nossas experiências de vida, destrutivas pelo pecado, foram construindo ruínas, destruindo a nossa personalidade, foram destruindo a nossa essência, foram destruindo a nossa mente, a nossa forma correta de pensar. As nossas escolhas equivocadas foi aquilo que gerou as ruínas da nossa alma. Essas experiências de vida que nós tivemos, pessoas que viveram uma vida sexual atípica, uma vida de engano, uma vida de idolatria, uma vida em religiões pagãs, uma vida que tão depressiva, ou distante daquilo que é correto. O que é que aconteceu por ela viver tudo isso? Esse território da alma foi destruído e se tornou ruínas. As ruínas que carregamos foi nós mesmos que construímos. As ruínas que carregamos foram construídas pelas nossas escolhas, pelas nossas experiências de vida. Mas ainda bem por isso, em parte. Por quê? Porque assim como eu construí ruínas, em Deus eu tenho poder pela palavra e pela cruz de Cristo para restaurar essa parte da minha alma. E glória a Deus por isso. Assim como eu, caído, destruí, assim também eu, novo, redimido, restaurado, reconstruirei essa parte da minha alma. E não será mais ruína, agora será algo transformado, restaurado, vivificado pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E glória a Deus por isso. Aleluia! Ocorre que mesmo agora, nascidos de novo, ainda queremos governar sobre as ruínas da nossa alma, ainda queremos continuar nesse processo, porque a alma não está totalmente convertida. Também pode ser o resultado dessa ruína, pode ter sido o resultado das nossas escolhas, casamentos destruídos, filhos, o abandono de filhos ou ter sido abandonado, finanças destruídas, emoções destruídas, ministério cristão destruído. E vai gerando sentimentos errados, perspectiva de futuro equivocada, sonhos frustrados, surge ansiedade, depressão e tantos outros problemas. E tudo isso construído por quem? Por nós mesmos. Essa ruína da alma é construída por isso tudo. Imagina uma pessoa que casa com o amor da vida dela e mais um pouco tempo depois teve que divorciar porque descobriu que aquela pessoa estava traindo ela. Quantos divórcios nós temos aí? Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, no início da pandemia em 2020, no Japão, bateu o recorde de divórcio no período de quarentena. Um recorde de divórcio no período da quarentena no Japão. Agora, isso é uma perspectiva do mundo inteiro, né? O mundo inteiro também teve esses problemas. Agora, imagine uma pessoa que ficou frustrada por um relacionamento equivocado. Ela pensou que seria uma coisa, mas acabou sendo maltratada, quem sabe violentada psicologicamente ou fisicamente. Agora, imagine essa pessoa saindo desse relacionamento com essa experiência negativa de vida. Então, aquela área emocional, aquela área relativa à afeição relacional com o cônjuge, com o parceiro, pode ter se tornado uma ruína. Porque pode ser que ela não acredite mais na possibilidade de ter um casamento feliz. Pode ser que ela acredite na possibilidade de nenhum homem prestar para ela mais. E por mais que ela possa até tentar, às vezes, na maioria das vezes, ela não consegue. Por quê? Por causa das ruínas que foram deixadas nas emoções relativas aos relacionamentos matrimoniais, aos relacionamentos de parceiros. Eu quero que você entenda que essas ruínas foram construídas por essas experiências negativas. Experiências, por exemplo, um filho que não teve a criação dos pais. Uma criança que viveu a vida inteira no orfanato. Uma criança que não sabe o que é o carinho de um pai, o carinho de uma mãe, que era espancada pelo pai, que viu um pai alcoólatra, uma mãe viciada em alguma substância tóxica, e via a briga dessa família, via a destruição desse lar. Eu sei que crianças, diante dessa realidade, podem ter uma experiência de vida no futuro positiva, porque ela aprende com aquilo e não, eu não serei assim. E vão viver uma vida diferente. Mas não é o que acontece na maioria das vezes. A maioria das vezes, aquele ambiente tóxico, destrutivo, acaba gerando ruínas nas suas experiências emocionais.
a figura paterna destruída dentro do coração dele, a figura materna destruída dentro do coração dele, a figura matrimonial, a referência de marido e de esposa destruída, deturpada no coração daquela criança, daquele menino, daquela menina. A visão de pai provedor, de mãe cuidadora, educadora, provedora, é destruído totalmente na imagem que aquela criança está formando. E isso ele leva para dentro da alma. E o que ele levou para dentro da alma? Ruínas. Ruínas. É por isso que a vida dessa pessoa no futuro vai ter dificuldades. Por quê? Mesmo que ele queira, lá dentro está cheio de ruínas. Ruínas que a alma trabalha para proteger com todas as forças. Por quê? Porque é o desejo do diabo, é o desejo de Satanás que o homem fique aprisionado nessas ruínas. É o desejo de Satanás que o homem fique vivendo naquilo que está destruído, onde não existe vida, onde não existe abundância, onde não existe graça de Deus. Mas o desejo de Deus é ver o homem redimido, transformado, modificado, salvo no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, totalmente redimidos e conservados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme 1 Tessalonicenses 5, 23. É isso que nós estamos aqui trabalhando. Ruínas da alma podem também ser mentiras que nós vamos praticando, falando, pornografia que nós vamos convivendo, que as pessoas vão convivendo, rancores de experiências que foram negativas, ela guarda um rancor, vícios, obstinação, indiferença com as pessoas, idolatria, superstições e tantas outras práticas diabólicas que possam ter sido vividas em nossa vida e que agora, nascido de novo, muitas vezes não conseguimos abrir mão. Por que às vezes você vê uma pessoa que está na igreja, mas não consegue mudar? É porque ela está na igreja, mas não entendeu que ela precisa trazer a salvação para a alma. Ela não entendeu que ela precisa ter uma atitude para a alma ser convertida. Ela tem uma parcela de trabalho para a conversão da alma, Essas ruínas que foram geradas pelas práticas, por exemplo, sexuais equivocadas, homossexualidade, pornografia, atos ilícitos na vida sexual, geraram ruínas nessa área. Tem pessoas que sofrem um drama no corpo e na alma por causa disso. Ruínas na área sexual, na área relacional. Mentiras, rancores, mágoas, ressentimentos, né? Amargura. Eu até brinco com isso daqui, porque o que é amargura? É uma água amarga, uma má água. A amargura traz essa ideia. Agora, o que é uma amargura? Imagina que eu, Samuel, estou sentindo amargura por você que está me assistindo. Mas o que é a amargura? É eu pegar um copo com água suja, isso é a minha raiva de você, é o meu sentimento por você, é um copo de água suja. E fazer o quê? No lugar de entregar para você beber, eu bebo ele. No lugar de pegar um veneno e dizer, esse aqui é o veneno, no lugar de você beber, porque eu estou com raiva de você, eu deveria dar para você, mas não, é eu que bebo. A amargura é eu trazendo água amarga para dentro de mim. A amargura eu trazendo uma água suja para dentro de mim. A amargura eu me envenenando cada vez mais. Isso é a alegria da alma. Ela quer viver isso. Por quê? Porque ali é a prisão de Satanás. Satanás quer que uma pessoa, em sua alma, nas suas emoções, continue sendo rancorosa, amarga, ressentida, porque ressentimento é uma prisão. Amargura é uma prisão. Rancor é uma prisão. Que aquela pessoa está presa àquilo. Aí diz, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo conviver mais com essa pessoa. O que é isso? Uma prisão que Satanás colocou na alma dela, construída por rancores, amarguras. Mas Samuel, você não sabe o que eu passei. Não importa. Não importa. O que você diz, quando a pessoa diz isso, você não sabe o que eu sofri, o que é que ela está dizendo? Deixa eu justificar a minha amargura. Quando a pessoa diz, você não sabe o que eu passei, ela está dizendo, deixa eu explicar por que é que eu sou assim e vou continuar sendo assim, ressentido. Deixa eu te explicar que essas correntes da minha alma, por que elas estão aqui e por que elas vão permanecer? É isso. Justificativas é a alma caída dizendo, vamos continuar presos nesse ressentimento. Justificativas e explicações é a alma dizendo, vamos continuar vivendo na ruína, vamos continuar governando ruínas, vamos continuar odiando,
sendo rancorosos, sendo amargos no nosso coração contra aquela pessoa. Nós queremos isso. Isso é a alma velha, a alma caída. O cristão nascido de novo, ele precisa vencer isso. O cristão nascido de novo, ele precisa dar um passo a mais sobre isso. E é isso que nós estamos aqui tratando. Como fazer isso? Semana após semana nós estaremos estudando sobre essa temática. Semana após semana nós estaremos estudando sobre esse tema para podermos estar aprendendo cada vez mais. Cada vez mais. E, por exemplo, o que é ressentimento, né? Ressentir. Eu costumo dar esse exemplo de uma brincadeira, mas imagina, porque todos nós já tivemos essa experiência que eu vou falar agora. Estávamos andando dentro de casa e, desatento, ou olhando o celular ou alguma coisa, passamos e tacamos o dedinho mindinho do pé na quina de algum móvel. Aquela dor que vem, leva a gente lá no céu, né? Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência. E eu costumo dizer que o dedo mindinho do ser humano é o dedo mais feio, porque é o dedo que mais machucado. Se você observar, a maioria das pessoas tem o dedo mindinho do pé inchado, deslocado, ferido. Por quê? Porque é ali que ele fica constantemente levando pancada. Agora imagine o seguinte, você está andando, dá uma topada no dedo mindinho, que o dedo mindinho falta arrancar do canto. Imagina a dor. Uma dor grotesca. E você fica ali, ai, passa 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, a dor vai diminuindo, 20 minutos você esqueceu da dor. Você esqueceu da dor depois de 20 minutos, um exemplo. Aí você está assim, parou, puxa, eu levei uma topada agora, eu tinha sentido a dor passou. Deixa eu me lembrar como é essa dor. Aí você vai lá e chuta de novo a quina do móvel com o seu dedo mindinho e sente a dor novamente. Ah, que dor horrível. Fica ali, os olhos enchem de água. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos de novo, você esqueceu de novo aquela dor. Aí você lembra, puxa vida, eu esqueci de novo aquela dor. Deixa eu me lembrar de novo e mais uma vez você vai lá e dá um chute. Quem que faz isso? Ninguém, porque ninguém é maluco, ninguém é louco. Mas muitas vezes, na verdade, as pessoas fazem isso direto, só que na sua alma. As pessoas fazem isso todos os dias, só que na sua alma, nas ruínas sendo mantidas ali. Quando é que eu faço isso, Samuel? Por exemplo, todas as vezes que eu fico relembrando para as pessoas as dores do meu passado. Deixa eu te contar, olha, como a minha vida foi difícil. Ok, a gente tem que compartilhar as nossas dores com as pessoas, pessoas que vão orar com a gente, pessoas que vão me ajudar, pessoas que serão boca de Deus na minha vida. O problema do ressentimento é que nós falamos a mesma coisa para todo mundo e a toda hora. Toda hora eu estou falando a mesma coisa. Olha, eu sofri isso. Eu fui perseguido. Aconteceu aquilo. Eu fui perseguido. Aconteceu aquilo. Toda hora. O que é que acontece? Cada vez que eu falo, a corrente que aprisiona a minha alma está sendo fortalecida. A corrente que aprisiona a minha alma está ficando mais forte, mais poderosa, ao ponto de no futuro eu não conseguir, se continuar nesse mesmo ritmo e não querer trazer a palavra, não conseguir mais me libertar, porque eu não vou trazer a palavra e nem vou começar a mudar. E o que é isso? É o ressentimento. Eu estou ressentindo. A minha alma está vivendo novamente. Já existe uma confirmação científica de todas as vezes que eu falo do meu passado, a minha mente e o meu corpo, as minhas emoções, entendem como se eu estivesse vivendo aquilo novamente. Todas as vezes que eu relembro algo, que eu penso em algo, para o meu corpo, para a minha mente, está acontecendo realmente aquilo. Ele não consegue, a minha mente não vai discernir se é realidade ou se é fato. Para ela, tudo é fato. Tudo aconteceu. É por isso que a pessoa, às vezes, conta a mesma história triste 200 vezes e chora nas mesmas 200 vezes. O que ela está fazendo? Ficando presa cada vez mais naquelas emoções. Por que é que Jesus disse assim, ó? A lei diz, se você deitar com a mulher, você adulterou. Eu, porém, vos digo, se apenas pensar, já adulterou. Por que Jesus disse isso? Porque ele entendia que quando a mente começa a pensar no ato sexual, a mente não entende, a mente não vai separar que aquilo é ficção, para a mente está acontecendo. O corpo todo da mulher ou do homem, por causa daquele pensamento, reage como estivesse em um ato sexual. Quando a pessoa está falando de um problema constantemente, aquele problema, aquela dor, aquela crise que ela viveu na infância, no casamento, a mente dela e o corpo dela está recebendo novamente tudo aquilo de negativo, de ruim
que ela viveu naquela experiência 10 anos atrás. Ressentimento. É por isso que a alma está tão arruinada, tão destruída, tão péssima na vida dessa pessoa, dentre outras coisas, por causa desse ressentir, desse viver a experiência negativa dia após dia, dia após dia. Então é isso que nós precisamos compreender. E como as palavras elas exercem domínio sobre essas ruínas? Eu creio que aqui encontramos justificativas e explicações e palavras de engano. A pessoa quer viver aquela ruína, por exemplo, a pessoa quer viver o pecado. Quantos cristãos hoje ficam relativizando a Bíblia? Não, isso é errado. Não, é errado, mas eu acho que, se você olhar bem, analisando, porque naquela época era diferente, a época que nós estamos vivendo agora é diferente, é porque essa interpretação aí foi equivocada, buscando justificativas até na Bíblia para praticar o pecado. Buscando explicações até doutrinárias e teológicas para viver a ambição de ter uma vida destruída e continuar vivendo uma vida destruída, viver em ruínas. Hoje existem, tem uma comunidade que chama Comunidade do Refúgio, que é uma comunidade liderada por um casal de pastores homossexuais e de um casal de mulheres homossexuais que pregam o evangelho e aceitam a homossexualidade, a homoafetividade, como uma prática natural e comum de relacionamento. O que a pessoa está dizendo? Olha, eu quero viver uma vida no pecado, eu quero viver em ruínas, e vocês daí estão dizendo que é errado. Mas, na minha interpretação bíblica, se eu analisar direitinho, o importante é ser feliz, o importante é amar. Olha o que a Bíblia diz sobre esse assunto, foi mal interpretado, o que é isso? Justificativas. É aqui que as palavras vão trabalhar. A alma não quer perder esse espaço de ruínas. Então, como é que Seom, o guerreiro que usa o poder das palavras, mantém esse território dominado? Primeiro, justificativas. Justificativas. Segundo, explicações. Não, eu faço isso porque... Aí vai explicar, é porque a minha vida é assim, e eu vivi daquela forma, e eu tive esse problema. Explicações. Explicações para se manter do mesmo jeito, não é para mudar. Explicações para cometer os mesmos erros, não é abandonar esses erros. Entenda, isso aqui é a alma. Isso aqui é o governo das palavras querendo manter o território das ruínas, do velho natureza, construídas pelas experiências equivocadas da nossa vida. As palavras, esse rei Seom vai querer manter esse governo, usando justamente essas palavras. Para justificar, para explicar, palavras de auto-engano. O que são palavras de auto-engano? É a pessoa fazendo errado, mas trazendo um auto-engano. Ela sabe que está errado, mas... Não, mas... Você está entendendo? Ela traz um alívio para a consciência dela. No fundo, ela sabe que está errado, mas ela fica ali fingindo que está tudo bem. Fingindo que não tem problema. Fingindo que está ok na vida dela. Mas ela sabe... lá na cabeça dela, dentro dela, que tem um erro. Só que ela fica se auto-enganando. É o auto-engano. Palavras de auto-engano a mim mesmo. Eu não estou enganando ninguém. Estou enganando a mim mesmo. Todo mundo está vendo que está errado. Todo mundo está vendo que não está legal. Mas eu fico me enganando. Trago justificativas, trago explicações e trago palavras de auto-engano, usadas muitas vezes para tentar minimizar, palavra de auto-engano, usadas para tentar minimizar a consciência do erro que não desejo abandonar. Essas justificativas, explicações e palavras de auto-engano, eu uso para quê? Para tentar aliviar a minha consciência. Eu estou errado, mas não quero abandonar esse erro, então eu tento fazer o quê? Minimizar o meu erro na minha consciência. Né? Eu estou errado, mas se olhar bem, é aquela tentativa de justificar o injustificado. De explicar o que não tem explicação. De se auto-enganar, porque eu não estou enganando ninguém. Principalmente não estou enganando ao Senhor, não estou enganando a Deus. Governar sobre ruínas é tentar viver uma vida cristã sem abandonar as práticas pecaminosas. Quantos cristãos estão vivendo assim? Estão na igreja, mas não querem abandonar as práticas pecaminosas. Não é que não conseguem. Primeiro, de verdade, muitos não querem. Não querem abandonar. É tentar se aproximar de Deus, viver em ruínas,
sem querer abandonar essas ruínas, sem querer viver a vida cristã, sem querer abandonar o pecado, é querer se aproximar de Deus abraçado com Satanás. É querer se chegar ao trono de glória com Satanás no seu ombro. Não tem como. Não existe como. Tem que haver essa mudança. E Deus está ali para me ajudar. A palavra está ali para me ajudar. Existe um caminho para isso. É quando eu tenho consciência, eu estou errado e eu quero mudar. Então, trago a palavra de vida, a palavra eterna, o Espírito Santo que habita em mim. Ele vai me dar força, sim, suficiente para vencer esses problemas e essas dificuldades. E como eu posso vencer isso? Abandonando justificativas, abandonando explicações, abandonando palavras de auto-engano. Como é que o ser humano com essa alma aqui em ruínas faz? Quando alguém chega perto dele para dar uma palavra para ele, olha, você precisa entender isso aqui para mudar isso aqui. O que é que ele fala? Ele diz palavras de explicação, palavras de justificação ou de auto-engano. Ele diz, olha, você não está querendo me julgar por quê? Ninguém pode me julgar, somente Deus. Olha, é porque você não entende, esse aí é o seu jeito de entender, mas eu entendo de outra forma. Isso que você está falando é muito relativo, cada um compreende do seu próprio jeito. O que é isso? Palavras justificando, explicando e auto-engano. Como é que eu venço isso? Quando eu abandono as palavras de justificativas. Quando eu abandono as palavras de explicação. Quando eu abandono as palavras de auto-engano. Eu calo a voz da minha alma e deixo só a voz do Espírito falar dentro de mim. Aleluia! Quando eu faço isso, quando eu calo as vozes da alma, justificando, enganando ou explicando o pecado que eu quero praticar, quando eu calo essa voz, a voz do Espírito vai predominar na minha alma. A voz de Deus, através da palavra viva e eficaz e poderosa, do Evangelho que é poder de Deus para salvar o homem, essa voz poderosa vai imperar, vai governar e vai vencer essa batalha. Baixe a guarda, querido. Pare as justificativas. Pare de querer ter explicação para tudo, justificativa para todos os seus erros, de se auto-enganar nas suas fragilidades emocionais, seus equívocos, seus pecados. Pare. Quando você para, você está dizendo, Seon, guerreiro das palavras que domina essa parte, cala a boca. Eu não quero você mais governando nessa área da minha vida. Você vai ser vencido. E eu trago as palavras de Deus, a palavra do Espírito para esse local da minha alma, para esse local da minha alma. Ok? Então, é isso que eu queria compartilhar com você no dia de hoje. Eu queria compartilhar com você no dia de hoje. Eu vou orar ainda. Mas antes de orar, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mandar um alô para quem está nos assistindo. E nós vamos continuar. Hoje nós começamos a estudar aqui sobre os limites do governo das palavras. Quem perdeu a ministração passada está aí no nosso Web TV. Segunda-feira passada, às 10 horas da manhã. Então, toda segunda, 10 horas da manhã, nós vamos continuar. Nós vimos hoje o governo das ruínas. Nós vamos ver o governo dos rios violentos. Aqui é até onde as palavras estão dominando a nossa alma. O limite disso. Limites do rios violentos. Governando terras rochosas. Essa rio violento, terra rochosa, é como a alma está. Mas elas são transformadas. Como conquistar e como transformá-las? Governando os lugares de engano. São estudos que nós vamos estar trazendo aqui nas segundas-feiras. Nas segundas-feiras para aqueles que estão acompanhando a gente aqui na nossa Web TV. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Deixa eu abrir aqui nosso Web TV. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu mandar aqui um alô para o Júnior Silva, está aqui já. Júnior Silva, Deus abençoe, nosso ouvinte cativo. Nossa pastora, Berenice Ribeiro, paz do Senhor. Diz que o cenário está lindo, viu, Almir? A pastora gostou do cenário aí. Cláudia Mascarenhas, Deus abençoe a Cláudia, Liduíno, essa família abençoada aí do Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aí nos assistindo, acompanhando esse programa aqui, Encontro de Fé, todas as segundas-feiras aqui na nossa Web TV As Nações, sua igreja online. E eu quero encerrar fazendo oração, mas lembrando aqui algumas coisas. Lembrando que daqui a pouco nós vamos estrear um programa, às 11 horas da manhã, nós vamos já começar um novo programa aqui na nossa TV, que é o programa Politicamente.
onde nós vamos conversar, falar sobre assuntos a nível município, estado, Brasil e mundo que estão acontecendo no dia a dia da sociedade, da política. E também um programa de entrevistas, onde nós vamos trazer algumas autoridades, algumas pessoas representativas para poder estar aqui conversando com a gente sobre o seu papel político, sobre as atividades que estão acontecendo, sobre como ela está vendo o cenário social, político que nós estamos vivendo em nosso tempo, ok? Então, todas as segundas agora, 11 horas da manhã, temos o programa comigo, Samuel de Paula, Politicamente. Um programa para conversar, um programa de opiniões sobre assuntos da sociedade e da política e também um programa de entrevistas. Então, você está convidado para participar com a gente desse programa. Ok? Então, vamos orar para nós estarmos encerrando. A Cláudia colocou aqui, amo ouvir suas pregações. Amém, Cláudia. Glória a Deus por isso. Fico feliz por ouvir, né? Porque uma pessoa, fazendo igual um amigo meu diz, né? Uma pessoa do seu naipe. Você lida o hino mora no coração da gente. Um casal abençoado de pastores aqui da nossa igreja, líderes do nosso ministério. Também são referências aqui na nossa igreja, né? Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, te louvar, te bendizer pela oportunidade e privilégio de estarmos aqui, Senhor, conversando e falando da Tua palavra. Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é poderosa, viva e eficaz para transformar e trabalhar. Senhor, nós cremos no poder da Tua palavra e o que foi ministrado e segue sendo ministrado aqui, Senhor, na nossa igreja, é a palavra de Deus. Então nós cremos que essa palavra, quando é liberada com a graça de Deus, com a unção de Deus, é uma palavra transformadora, é uma palavra poderosa, é uma palavra que não volta vazia, é uma palavra que, em nome de Jesus, muda vidas. Pai, que os nossos corações sejam uma terra frutífera, uma terra boa, para que a semente da Tua palavra possa ser germinada. Que nós não venhamos, Senhor, esnobar a Tua palavra, que o nosso coração não seja um caminho, não seja, Senhor, uma terra rochosa, ou uma terra cheia de espinhos, mas uma terra, Senhor, sedenta por vida, sedenta para frutificar. A Tua palavra é a boa semente, Senhor. A Tua palavra é a boa semente, mas o nosso coração precisa ser uma boa terra. Deus, que nós possamos ter esse coração, Senhor. Que nós possamos receber a Tua palavra, que nós possamos aprender da Tua palavra. E essa palavra que é poderosa irá germinar, irá frutificar a 100, a 70 e a 30 por 1 dentro de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha nos iluminar cada vez mais, nos direcionar cada vez mais, para que nós possamos vencer, Senhor, todas as mazelas da nossa alma. Vencer, Senhor, todas as dificuldades que existem dentro do nosso ser, das nossas emoções, desejos e mente, pensamentos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos conseguir em Ti e por Ti, através da cruz de Cristo, trazer a conversão da nossa alma, conquistar, Senhor, a alma redimida que o Senhor promete para cada um de nós. Pai, pelo poder do nome de Jesus, ser conosco, Senhor. Esteja conosco. Nos ajuda, Senhor, a estarmos curados das nossas emoções, curados da nossa alma, que a nossa alma não seja um impedimento da nossa salvação, que a nossa alma não seja um impedimento da nossa comunhão com os nossos irmãos, que a nossa alma não seja um impedimento do nosso crescimento espiritual e ministerial, Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus, derrama sobre nós da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia. Abençoa cada pessoa que nos assiste agora e que vão assistir depois dessa gravação. Que a Tua mão se estenda para abençoar poderosamente em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Meus amados irmãos, obrigado pela tua presença, pela tua atenção. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal da nossa Web TV As Nações, sua igreja online, e participar da nossa programação. Lembrando que daqui a pouco, 11 horas, nós estamos estreando um novo programa aqui, programa comigo, Samuel de Paula, programa Politicamente. Te vejo daqui a pouco também às 11 horas. Que Deus te abençoe e até mais em nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer. Eu tenho motivos para isso, muitos.